Queridas irmãs e irmãos, hoje a liturgia nos propõe um tema muito importante, que é o tema da fé. Essa palavra fé é muito bonita e ela é um dom de Deus para nós. A gente tem essa raiz da palavra aí, da fé, a raiz mais profunda está lá no hebraico e quer dizer, isso é firme, isso é sólido. A palavra fé tem a mesma raiz da palavra amém. Amém, em hebraico, se escreve do mesmo jeito que se escreve fé. Não tem vogal, então é o M e o M, ou melhor, que corresponderia ao nosso M e M. Então, se escreve do mesmo jeito. E o amém significa isso. Isso é sólido, isso é firme, eu ponho a minha vida nisso, eu confio, eu me entrego, eu me dou para isso. Igual Maria Fátima, um dia diante do altar. Isso é sólido, eu vou casar com esse homem. Isso é sólido, eu vou casar com essa mulher. Cadê o sujeito? Sumiu. Então, voltando aqui ao nosso tema, a fé, então, é essa experiência. Por que é importante a gente ter isso claro? Porque a gente confunde fé com um sentimento ou com alguma sensação que a gente tem a respeito de Deus. Tem muita gente que tem muita fé e não tem sensação nenhuma. Não tem nenhum calafrio, o cabelinho do braço não arrepia, não chora na hora de rezar. Tem fé, não tem que ter essas emoções. Pode ter, mas não tem que ter, entenderam? Também fé não é um compêndio de verdades que a gente professa. É claro que isso é importante, a gente tem a nossa doutrina, etc. Mas ela é mais do que isso também. Fé, a melhor tradução para ela é adesão. Adesão a uma pessoa e a uma proposta. Adesão a Deus. Ou se a gente quiser, adesão ao Filho de Deus, Jesus Cristo. E a proposta do Evangelho. Aquilo que Ele nos fala todo domingo aqui. Por isso a gente pega o livro que fica aqui no centro, sobre o altar, levanta, vocês vão acompanhando até lá. E a gente então manifesta na celebração essa nossa adesão a Jesus, mas não só na celebração, a gente manifesta a nossa adesão a Jesus também no jeito de viver a vida. Tem determinadas coisas que por adesão a Jesus eu vou fazer e determinadas coisas que por adesão a Jesus eu não vou fazer. Entenderam? Então a vida também ela tem uma correspondência com essa adesão a Cristo. E essa adesão a Cristo, eu falei agora do testemunho, ela também nos leva ao serviço. Quem tem fé, serve. O serviço é uma dimensão da fé. Estar a serviço dos outros, sobretudo de quem mais precisa, é muito importante para realizar a fé. Então, atenção, são essas as três grandes obras da fé que fazem com que a fé aconteça. A liturgia, a experiência que nós fazemos aqui agora, o testemunho, viver conforme o Evangelho, ser um sinal no mundo conforme o Evangelho de Jesus, e o serviço aos irmãos, sobretudo os mais necessitados e pobres. Então essas são as três obras da fé que a gente realiza. Se a gente não realiza uma delas, a coisa fica manca, o tripé desequilibra. É importante então a gente ter isso presente. Bom, mas vamos ao Evangelho. O Evangelho fala algumas coisas muito interessantes, vale a pena a gente pensar um pouquinho o que Jesus está dizendo para nós. Ele fala que se a gente tiver fé como um grão de mostarda, cabe aqui dentro, grão de mostarda, quem tiver fé desse tamanho, pequenininha assim, pode dizer a uma amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. E ela vai te obedecer. É uma imagem. Cuidado, porque tem gente que pensa isso de maneira mágica. Então, se eu tiver uma fé pequenininha, tudo vai acontecer a meu favor. Cuidado, que essa matemática não é assim que funciona. Por isso, as duas leituras estão ali para falar com a gente. O profeta Abacuque é um homem de fé. E ele olha para a realidade do mundo e fala assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Você não está escutando a nossa voz? A situação lá está preta. Eu acho que ele estava olhando para a Palestina de hoje, Então, assim, essa violência, ele fala, violência,
e você não nos escuta. Então pode ter momentos da fé que a gente fica, né, às vezes, sem resposta, sem... Deus não é mágico, gente. Deus não é mágico. Ele respeita muito a nossa liberdade. Ele nos criou livres. Então, quem tem fé vai ter problemas na vida, sim, né? Nós vamos adoecer, nós vamos morrer um dia, né? A gente vai ter situações difíceis. Quem é que tinha mais fé, que é nosso modelo? Jesus. Parou na cruz. E o que a fé fez para ele? Sustentou ele nas horas da dificuldade. Então esse é o exemplo. Eu imagino que Mário e Fátima hoje pode lembrar que essa experiência do matrimônio, que é uma realização da fé, sustentou os dois na hora das provações, das dificuldades da fé, que deu a eles sustento ali, para eles ficarem de pé, para aguentar o tranco. A fé deu essa força, esse sustento, para eles continuarem cristãos na hora da provação, para eles continuarem filhos de Deus na hora dos momentos pesados, difíceis, de enfrentamento, né? Confiando em Deus. Olha, está difícil, mas Deus está me segurando aqui. Entenderam? Então, Paulo vai dizer na segunda leitura, olha, guarda o compêndio da fé, as palavras que eu disse para vocês, para que vocês fiquem de pé, para que vocês aguentem nas provações. A segunda leitura fala muito disso. Então essa amoreira que é arrancada, a amoreira tem raízes muito profundas, ela é transportada para o mar, ela simboliza alguma coisa para nós, porque o mar é uma imagem da morte. E as nossas obras de fé, arranca-te daqui e planta-te lá, as nossas obras de fé, elas vão, né, ser, digamos assim, confrontadas com essa experiência da morte, né? O mar é muito grande, todo mundo sabe, né? E uma amoreira vai ser transplantada para lá. Nossa obra de fé, ela vai nesse enfrentamento. O próprio Jesus fez isso. A obra de fé dele foi vencer a morte, né? Ele enfrentou o mar da morte, né? E quando todos nós decidimos ir para esse mar da morte, né? Entendam aqui a imagem, nós estamos então realizando essa fé. Quais são as situações de morte? O tempo todo a gente acha, dentro de casa, fora de casa, na sociedade, na escola, no trabalho, né? No mundo, a gente vive situações de morte, né? O risco é a gente fugir da luta. Pode não, né? A fé, ela nos sustenta, e a gente sabe que nos sustenta, porque a gente pôs a confiança nisso. Isso é firme, isso é sólido, significa isso, né? Então eu vou para a luta, porque eu preciso ir, né? Tem gente que tem uma luta danada dentro de casa. Tem gente que tem uma luta danada no trabalho. Tem gente que tem uma luta danada para sobreviver. Para sobreviver. Para ter comida para os filhos de manhã. Para ter uma refeição. É a fé que sustenta isso, gente. Deus está lá, né? Então essa adesão a Jesus é para viver com Ele a vida dele em nós hoje, nas nossas situações todas, né? É para ajudar a gente a continuar firmes nesse caminho, né? E para a gente então viver como Deus quer que a gente viva. E aí vem a segunda parte da parábola. A segunda parte da parábola fala de um patrão, ou melhor, de um empregado. Esse empregado trabalha lavrando a terra, esse empregado cuida dos animais. E quando ele termina o trabalho, pergunta a Jesus, será que o patrão vai chamá-lo para a mesa? Né? Vem cá comer, preparei para você comer. Ou o patrão vai dizer para ele, prepare-me o jantar e tal, né? E depois você senta e come, né? Será que vai agradecer ao empregado? Essa frase é chave, por tudo que ele tinha que fazer mesmo como empregado, né? Assim também vós, né? Quando vocês tiverem feito tudo que precisa ser feito, né? Tudo que mandarem vocês fazer, né? Vocês digam, fiz o que devia ser feito. Eu sou um servo inútil, desculpa. A tradução não é boa. Não tem palavra para traduzir direito isso aqui, sabe? Então todos os comentaristas falam isso.
Mas quer dizer essa imagem uma coisa, e aqui, gente, eu preciso colocar uma coisa. A gente tem que aceitar o limite da parábola. Qual é o limite da parábola? Comparar Deus com um patrão, né? Hoje, para a nossa sensibilidade, fica difícil pensar que esse patrão é Deus. Mas, aceitando o limite da parábola da comparação aqui, é importante a gente perceber que o empregado, ele não é um servo inútil, em primeiro lugar. Ele faz tudo, ele cuida dos animais, ele lavra a terra, ainda vai para a mesa do patrão, né? Somos nós. A gente sabe que vocês lutam, que vocês trabalham, que vocês dão o suor. O dia a dia não é fácil, né, gente? Não é fácil. Deus sabe disso. A parábola está dizendo para a gente. Deus sabe que vocês, que nós todos aqui, estamos ali, né? Nos enfrentamentos todo dia. Não é fácil não, né? Mas Deus está dizendo para a gente, para a parábola assim, faça isso gratuitamente. Não espera reconhecimento, não. A fé vem para fortalecer a gente no que a gente precisa fazer, que deve ser feito. Esses somos servos inúteis, no fundo eu não quero reconhecimento, eu quero fazer o que o Senhor me dá como tarefa, o que está proposto na minha vida como tarefa. Isso não é ruim, não, é bom. E além disso, a ideia do patrão pode ter alguma serventia para nós. Sabe qual é? Deus está acima da gente. Às vezes a gente conversa com Deus e acha que Deus tem que fazer tudo o que a gente quer. Tem não, gente. Eu sinto muito avisar vocês, tá? Deus é uma pessoa, a gente se relaciona com Ele, a gente pede Ele como filhos e filhos, isso é legítimo, é muito bom, mas Deus pode ficar em silêncio, Deus pode não querer o que eu quero, Deus pode, né, ter outra proposta de vida para mim. Estamos prontos para aceitar essa relação? Porque fé, essa adesão é uma relação, né? Então a conversa de hoje é para cristão adulto, né? Para a gente então olhar para isso tudo e dizer: o Senhor, né? O Senhor está acima de mim, eu pertenço a Ele, não Ele pertence a mim, Ele não é meu servo, eu que sou servo dele. E eu vou fazer tudo o que Ele me pede, tudo o que Ele me ordena, vou seguir seu mandamento, né? Porque Ele me sustenta, Ele me põe de pé, Ele me segura firme em todas as situações da vida. Amém?